Olá, iluminados! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Pet Doc Cash. Eu sou Rebeca Bach, médica veterinária especializada em odontologia, professora há 15 anos e ao meu lado tenho minha host e amiga, professora Patrícia Mosco. Bem-vindos, iluminados, ao Pet Doc Cast, o podcast que traz a luz do conhecimento para o seu pet viver mais e melhor. Eu sou médica veterinária, sou professora, além de amiga parceira da professora, doutora Rebeca Bach, e sou especializada em doenças renais. Já estou no mercado há 2 décadas. E hoje o nosso objetivo é trazer para vocês informações a respeito de fisioterapia veterinária. Eu sei que tem pessoas que nem imaginam que isso existe. Então vamos desmistificar. Exatamente. Com certeza você ou algum conhecido seu já fez fisioterapia, já recebeu a prescrição para realizar sessões de fisioterapia e se beneficiou com o tratamento. E se isso funciona para nós, também vai funcionar para os nossos animais. Exatamente. Né? E para compor essa nossa conversa, para contribuir para esse nosso episódio, nós contamos com a participação de uma fisiatra, fisioterapeuta veterinária, certo? Tamires Zanolini. A Tamires está no mercado há 10 anos já, né, Tamires? Coordena uma pós-graduação, pessoal, destinada a formar fisiatras veterinárias e tem o seu negócio, né, a sua empresa, que presta serviços nessa área, nesse ramo. Tamires, muito bem-vinda. Vamos iluminar a cabeça das pessoas que estão em casa, sedentas por conhecimento. Então, muito obrigada por estar aqui conosco, pela tua disponibilidade e pela generosidade em partilhar teu conhecimento conosco. Imagina. Tamires, vamos começar bem do comecinho? Vamos. Vamos explicar para quem está em casa quais são as principais diferenças entre a fisioterapia veterinária e a fisioterapia de humanos. Vamos lá. Então, assim, um dos pontos principais é que normalmente o fisioterapeuta humano ele não faz as prescrições, por exemplo, né? Diferente de nós que temos como formação de base a medicina veterinária. Então, a diferença é que é uma especialidade dentro da veterinária e ali nós podemos, assim como qualquer outro colega, se houver a necessidade de desde solicitar exames ou fazer alguma prescrição medicamentosa, nós podemos fazer ali também dentro da nossa área de atuação. E eu quero, na verdade, falando com você agora, me lembrei de trazer o conceito, né? Por que em um momento a gente fala fisioterapeuta, no outro a gente fala fisiatra? Qual que é a diferença entre esses termos? Também vem porque a fisiatria, hoje, se você for na medicina humana, é o mesmo princípio. Então, existe o fisiatra, né, o médico fisiatra, não o médico fisioterapeuta. A fisioterapia ela é outra profissão, que inclusive a própria fisioterapia quis que desvencilhasse isso da fisioterapia humana, porque né, nós tivemos recentemente eles não gostaram muito como se a gente estivesse se apropriando do nome deles, do termo, isso. E se for ver realmente o mais adequado, devido à nossa formação de base, seria realmente fisiatra e não fisioterapeuta. Então, na verdade, é uma questão simplesmente de nomenclatura, Sim. Mas em teoria é praticamente o mesmo conceito, com a principal diferença que o fisiatra consegue fazer solicitação de exame e prescrição de medicação, porque tem formação médica como base. Basicamente isso. Ai, perfeito, Tá. Maravilha. Então agora explica para nós como que os pets, cães, gatos especialmente, podem se beneficiar da fisioterapia. Essa é uma pergunta bem interessante, porque dentro da fisioterapia veterinária tem-se um mito, não sei o porquê, que normalmente o encaminhamento para nós é de pós-operatório, em especial de joelho e coluna.
Só que a fisioterapia ela é muito além disso. Então, a gente trata dor, a gente trata cicatriz, a gente trata o paciente atleta, a cicatrização, a gente trata o paciente seja o atleta ou a outra ponta, que é o paciente obeso, né? E outras condições que não sejam necessariamente o pós-operatório. Tem diversas... Em resumo, nós tratamos tudo que envolva a mobilidade. Então, qualquer situação que esteja ligado a isso, nós iremos tratar. E não só nesses momentos. Na verdade, eu acho que isso é interessante a gente destacar. Porque o fisiatra, ele vai trabalhar especialmente com o sistema músculo-esquelético. Com esqueleto, articulações, com tendões, com músculo estriado esquelético, ou seja, aqueles músculos que revestem o esqueleto. Mas, Tamires, não é só esse tipo de músculo, certo? Por que eu tô te cutucando e falando isso? Para a gente ampliar um pouquinho os olhares. Existe fisioterapia respiratória, existe fisioterapia para incontinência urinária, existe fisioterapia para que mais? Então, hoje a fisioterapia veterinária, eu acredito que esse seja o futuro. Assim como na humana, o fisioterapeuta, ele não trata tudo, ele se especializou nesses subitens. E eu acredito que na veterinária, com o tempo, nós vamos pelo mesmo caminho. Que realmente, hoje, até em grandes centros como São Paulo, está mais avançado, mas em Curitiba já chegou. Um exemplo é isso, é a fisioterapia intensiva que visa, por exemplo, o paciente ele se recuperar mais rápido, sair daquela situação em que ele se encontra de uma forma mais leve, vamos dizer assim, e mais rápido. Não só visando a síndrome do imobilismo, que esse é o clássico que a gente acaba ouvindo de um paciente internado, mas em outras situações que uma doença prévia deixou ele naquele estado. Entendo. E esse paciente que vai ser tratado por um fisiatra, qual é o principal objetivo com a fisioterapia? Assim, pensando no sentido bem amplo, né? Se eu tô pensando em estimular músculo e esqueleto, qual é o principal benefício que eu tenho que esperar? No contexto geral, independente do que a gente está tratando. Sim. Eu acredito que tanto a qualidade de vida desse paciente é o que a gente mais visa, porque muitas das vezes eu não consigo devolver esse paciente 100% para o tutor dele. Só que às vezes o ganho que eu já consegui atendeu à expectativa daquela família. Aquela família às vezes esperava que se ele conseguisse pelo menos dormir à noite, para eles eu já atendi, entende? Às vezes não é, por exemplo, um clássico que é bem comum para nós, o paciente paraplégico. Às vezes o que a família está buscando em mim não é nem que ele volte a andar como muitos esperam. Claro, eu como terapeuta ali é isso que eu vou atrás, mas às vezes não é isso que a família está buscando. Então, cada caso um caso, mas principalmente o conforto, qualidade de vida, devolver a mobilidade, devolver o máximo possível a normalidade daquela família antes do paciente ter se encontrado nessa situação. E nesse sentido, Tamires, dor é um ponto a ser tratado? Sim, esse é um dos principais que nós tratamos. A fisioterapia, ela não é muito diferente das outras áreas, que geralmente o paciente só vem até nós quando precisa. E a indicação não seria somente quando ele precisa. Às vezes, por exemplo, eu tenho pacientes saudáveis que só fazem a fisioterapia para envelhecer bem, para construir músculo, para continuar andando mesmo quando eles estão velhinhos. Mas a realidade é bem diferente e um dos pontos, tirando o pós-operatório, o segundo motivo que mais nos procuram, sem dúvidas nenhuma, é a dor. Uhum. E aqui também, eu até aproveito para abrir um parênteses, é que tem outro mito de que o paciente, quando ele já tem uma idade avançada, que ele fica quietinho, é porque ele tem dor. É porque ele tá velhinho. Quando, na verdade, não. A imensa maioria dos casos, isso é um sinal
de dor, que quando vem para nós, o tutor ele fica muito feliz, porque, nossa, depois que ele começou a fazer ali a fisioterapia, a gente acaba atuando com outras técnicas também junto, mas a partir que nós entramos com isso, ele mudou. Ele voltou, né, a andar, a comer, a ficar animado com alguma brincadeira. Claro, tudo respeitando a sua idade, mas que houve sim uma melhora e que não era aquele normal, é porque ele tá velhinho, que ele tá quietinho. Então, você sabe, Tamires, que a gente já tinha conversado sobre isso, né, eu e você. E eu e a Rebeca, recentemente, lançamos um episódio sobre animais mais idosos. E a gente fala exatamente sobre isso. Que o animal estar mais velhinho, com a idade avançada, não significa ele estar quietinho. Lógico, a gente entende que a disposição diminui, as atividades, né, normalmente diminuem, mas que muitas vezes isso está relacionado à dor, em algum lugar. E esse algum lugar, muitas vezes, é o sistema musculoesquelético, são as articulações, coluna. Então, é uma preocupação que a gente alerta muito isso aqui, né, para que as pessoas não aceitem um animal velhinho, quietinho, como normal, porque isso pode estar mascarando dor e desconforto. E muitas vezes a fisioterapia é o tratamento para essa melhora, né? Tamires, e você acha que esses pacientes que estão envelhecendo, a gente pode melhorar a qualidade de vida, de certa forma, melhorar esse processo envelhecer, fazendo uma prevenção com a fisioterapia? É possível fazer isso? Sim, sem dúvidas. Isso é muito com aquele paralelo com a medicina humana mesmo, né? Então, uma alimentação saudável, o movimento, né? Então, tudo isso colabora para ele envelhecer bem. Por isso que eu digo que o ideal é esse paciente vir antes de estar essa situação dele quietinho. Na realidade, não é. E muitas vezes, às vezes, eles param e o ideal seria continuar esse tratamento. Eu brinco que, assim, depois de uma etapa eu sou o pilates deles, que realmente a mobilidade, então não só o caminhar, mas como movimentar essas articulações, fazer certos movimentos ali, propicia que ele continue andando, consequentemente que não tenha tanta dor, que lubrifique e que seja mais funcional, vamos dizer assim, tanto para ele dentro da vidinha dele, quanto para a família dele, que vai necessitar auxiliar menos, né, esse paciente. Uhum. E sobre as modalidades da fisioterapia? Porque a gente, quando pensa em fisioterapia, pensa muito em quê? Amplitude, repetição de movimento, alongamento, mas a gente sabe que existe aí outros recursos, né, que a fisioterapia disponibiliza. Isso também acontece na medicina veterinária? Sim. Nós dispomos de vários equipamentos hoje, que vão desde laser, eletroterapia, ultrassom, até equipamentos mais complexos, por exemplo, como o próprio Shockwave, mas tudo vai depender da fase de tratamento que esse paciente se encontra. E eu costumo dizer que uma boa fisioterapia ultrapassando essa fase, ela precisa sim desse movimento que muitas vezes sobressai até a esses equipamentos, que a tecnologia ela veio para ajudar, mas ainda assim, algumas coisas que é dentro do que a gente chama de cinesioterapia, ela será até mais benéfica em certos pontos ali, a fase de tratamento que esse paciente estiver. Então, uma modalidade não substitui a outra, existem técnicas que se complementam para um benefício final, um objetivo final. Isso. Eu acho, no máximo, imaginar um cão ou um gato com os eletrodozinhos e sentindo aquele contrair do músculo que a gente sente quando faz fisioterapia. Bolsa de água quente, bolsa fria, né? Bolsa de gelo, compressa de gelo, essas eletroestimulações, e até fisioterapia na água. Uhum. Isso existe também, não existe? Existe, e eles respondem muito bem à hidroesteira, que nós temos a opção tanto de terapia aquática, por exemplo, em piscina, quanto o mais comum de se ver é a hidroesteira, que também são momentos diferentes, que às vezes o tutor, ele chega para nós, eu tenho uma piscina em casa, será que não dá para eu colocar ele lá e nadar com ele?
E a minha resposta é sempre um grande depende, porque cada um desses movimentos, embora parecido que seja na água, a amplitude que a gente vai fazer naquele membro é diferente, o impacto que a gente vai causar é diferente, então, às vezes, alguma condição pode piorar se você faz no momento errado e outras vão auxiliar. De uma forma geral, o paciente, ele responde muito bem à hidroesteira, até por essa questão do impacto, que é aquela questão própria da física ali, com a questão da água, e eles, como se otimizasse o tempo de tratamento ali desse paciente. Então, a gente regula o nível da água, aclive, declive, velocidade, tem uma temperatura de água controlada, é um equipamento bem bacana dentro da fisioterapia. E quando esse paciente faz essa hidroterapia na clínica, aí vem aquela questão, né? E o banho? Quantas vezes está fazendo? Mas ele pode ir para a água? Quantas vezes se faz uma frequência de hidroterapia, por exemplo? Depende de cada caso, mas o caso, assim, de frequência máxima. Olha, realmente depende, mas o máximo aí, diria de 2 a 3 vezes na semana, né? Mas geralmente aí de 1 a 2. Assim, depende muito de clínica para clínica e depende do equipamento que essa clínica tem. Entendi. Tem alguns equipamentos que o uso é de cloro. Tem clínica que vai utilizar aquele tratamento com cloro, mas ele não faz todo aquele tratamento como na piscina, porque a troca de água, ela é mais frequente comparado à piscina. Assim como tem os que não trocam e fica fazendo aquele tratamento bem de piscina para não trocar o tanque de água. No meu equipamento, por exemplo, eu não uso cloro. Eu uso um sistema que é com um ozonizador, justamente para evitar que esse paciente tenha algum tipo de alergia, que nós sabemos que temos os pacientes bem alérgicos a qualquer produto. Então, a gente toma esse cuidado. Quando ele sai dessa hidroesteira, nós buscamos secar, né? Tentar, e a gente orienta o tutor também para finalizar em casa, deixar bem sequinho para não criar outro problema de alguma dermatite úmida e tudo mais. Mas tendo esse cuidado prévio ali com a água, já minimiza bastante. Uhum. Tami, existe também uma outra situação que é comum, que a gente vê bastante. O fisiatra veterinário usando de outras técnicas terapêuticas que extrapolam a fisiatria. Ou pelo menos no meu conceito extrapolam. Mas na verdade eu imagino que sejam terapias complementares, né? Então, o uso da acupuntura, por exemplo, o uso da moxa, que é aquele que parece um charuto, né? Que também é uma técnica da acupuntura. E existem ainda outras técnicas complementares de tratamento. Isso é bastante comum na fisiatria, certo? Faz parte, já que você coordena a pós, faz parte da pós esse conhecimento ou é um destaque do aluno que vai buscar essas informações unindo terapias diferentes? É bem comum, sim, porque, por exemplo, a acupuntura com a fisioterapia, ela anda de mãos dadas. Hoje em dia, a ozonioterapia, ela complementa bastante também o nosso tratamento. Então, muitas das vezes, o fisiatra, ele tem uma formação também, ele fez após também a acupuntura, eu mesma sou uma que representa esse caso. Então, a gente acaba unindo porque verificamos que nós temos melhores resultados quando isso acontece. Na pós-graduação, por exemplo, nós temos uma disciplina que fala sobre terapias complementares, onde a gente apresenta essas outras técnicas, mas o foco ali realmente é a fisioterapia. Se você quer fazer uma acupuntura, você precisa de uma especialização para isso. Se você quer a ozonioterapia, você precisa buscar um curso aprofundado para isso, mas é para você saber que existe, que você pode buscar esse tipo de conhecimento para agregar no seu atendimento. Quais seriam as indicações, né, mais frequentes? Às vezes até para você poder indicar. Por exemplo, eu mesma já fiz curso de nutrição, mas não sou nutróloga, não tenho essa formação, mas facilita muito em reconhecer e poder encaminhar para um colega que atue nessa área, cada um respeitando o seu espaço. Você usa ozonioterapia? Uso. Então, podemos puxar esse gancho? Ótimo, eu estava na ponta da língua aqui. Porque a ozonioterapia hoje é uma modalidade que a gente vê crescendo bastante e existem indicações diversas, né? Explica um pouquinho mais para os nossos iluminados o que é a ozonioterapia e quais são as
principais modificações, as principais indicações, né? Os benefícios dessa técnica. Bom, a ozonioterapia, ela, assim como a acupuntura, ela não é nova. Hoje que nós estamos falando mais dela, mas ela não é uma terapia nova. A ozonioterapia, ela é uma molécula de O3, né? No caso, quando nós fazemos o uso médico, é com um cilindro de oxigênio mesmo, né? Para fazer essa conversão. Então, diferente, por exemplo, daquele filtro de água que a gente vê em casa, não é a mesma coisa. É uma outra forma de conversão. E a ozonioterapia, ela complementa, mas muitos colocam ela como uma salvadora e colocam aplicando em tudo. E a gente tem que ter esse cuidado, esse discernimento que não é para tudo, não é para substituir, às vezes, uma alopatia, e sim para andar junto. Por exemplo, eu uso muito em especial para dor, mas o uso, as principais indicações vão desde, por exemplo, a alergia, a própria dor, o desequilíbrio como um todo do organismo, já que ela busca equilibrar com essa... É uma das funções ali da ozonioterapia, e tudo isso vai alterar conforme a via de administração. Por exemplo, né, os casos renais a gente recebe bastante, onde a gente acaba fazendo um lavado vesical com soro ozonizado. Mas a gente sempre frisa que não é para largar o tratamento proposto pelo nefro, não é para ficar só fazendo esse lavado e esquecer dos outros exames. Ela vem para somar, mas a sua indicação, a sua aplicação, na verdade, vai variar conforme o que a gente está buscando tratar. E existem... Quais vias de administração? Como que você administra o ozônio? Então, pela tua fala, deu para entender que é uma molécula de oxigênio potencializada, porque o oxigênio que a gente respira é O2 e o ozônio é O3. Então, são 3 moléculas de oxigênio juntas, né? E aí, essa molécula, ela vai ser diluída no soro e vai ser aplicada no paciente. Pode aplicar por quais vias? São diversas. Então, assim, a gente pode fazer o uso de instilar o gás, por exemplo, via intrarretal. Nós podemos fazer o uso através do soro ozonizado, seja ele com aplicação subcutânea, intravenosa ou lavado vesical. Nós temos... Então, passa uma sonda na uretra, joga esse sorinho lá dentro da bexiga para lavar, ou passa uma sondinha no ânus, joga esse sorinho ozonizado dentro do reto. No reto é mais o gás. Só o gás. Só o gás. A gente puxa com a seringa e faz a aplicação do gás. Tá. Temos também, por exemplo, ali como eu faço acupuntura, então eu acabo fazendo uma hemoacupuntura ozonizado. Então, eu coleto o sangue do paciente, eu faço ali a mistura com o ozônio e aplico em pontos de acupuntura. Que isso é muito bacana para pacientes que tenham doenças de pele, por exemplo. Tem um resultado bem interessante. Potencializa. Tem o bagging, que é como se fosse um plástico que a gente envolve aonde a gente tem que tratar essa ferida. Tem o cupping, que geralmente a gente faz em aurículo, né? É bem importante que esse é um gás que não pode ser inalado, e as vias sistêmicas nós temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, num paciente anêmico, justamente por essa molécula, ele já está com uma concentração menor de oxigênio ali no seu sangue. Então, um paciente anêmico severo, a gente não pode usar nunca uma via sistêmica, porque senão sim a gente pode prejudicar o paciente. Só vamos traduzir para o tutor que está em casa. O que é uma via sistêmica? Uma via sistêmica... Para ficar mais fácil de entender, por exemplo, intrarretal. O gás, ele vai entrar ali através da mucosa intestinal, ele entra e aí ele vai ser absorvido. Espalha pelo corpo. Exato, espalha pelo corpo. Já um lavado, por exemplo, ele está concentrado no sorinho. Lavado na bexiga. Isso. E aí, esse lavado, como o ozônio ele está concentrado no soro, ele não vai passar para as outras estruturas. Aí o trabalho é mais mecânico ali da gente atuar no biofilme que se formou ali, às vezes, né, numa cistite recorrente, resistente. E aí, essa seria uma via segura para um paciente anêmico. Já para um paciente, esse mesmo paciente anêmico, eu não posso entrar jamais com uma via intrarretal, porque senão realmente... A absorção ela é muito maior. Sim, ela vai para o corpo todo, diferente do lavado que fica ali. Entendi.
Ô, Tami, e todas essas particularidades, essas possibilidades, essas indicações, quem faz é o fisiatra. Então, você recebe o paciente, normalmente vindo de indicação de um veterinário que está acompanhando, né? Seja ele ortopedista, neurologista e afins. E aí, ele chega até você e aí você propõe as modalidades de tratamento, as opções, aliar a fisioterapia com a acupuntura, com ozonioterapia e por aí Até vai. mesmo com medicação, né? Como você comentou. Isso. Eu, normalmente, o que eu faço? Eu converso, assim, realmente hoje a maioria vem por indicação de colegas neuro e orto. A gente já conhece, às vezes, até o perfil do colega, então eu tenho o costume de conversar com esse colega. Olha, eu vi isso na avaliação, pensei em fazer isso, isso e isso, né? Eu vi que você está fazendo isso e ter esse trabalho em conjunto para somar para o paciente. Essa é a nossa abordagem lá, porque realmente é na avaliação que é onde eu vou ver o que é o melhor para aquele caso e também conforme o perfil do paciente. Não adianta nada, às vezes, a ozonioterapia é maravilhosa, mas eu preciso ficar coletando sangue toda semana. É um paciente, sei lá, é um felino que fica extremamente estressado. Eu não vou ficar fazendo isso com ele, eu vou utilizar outras ferramentas que eu também sei que eu vou chegar naquele resultado. Então, no momento da avaliação, a gente propõe, explica para o tutor quais que são as técnicas que auxiliariam. Até puxando isso da acupuntura, por exemplo, lá na nossa clínica, é um paciente neurológico. A acupuntura com a fisioterapia casa muito bem. Então, todos eles fazem, exceto que o tutor, por algum motivo, não queira. Ou, por exemplo, nós atendemos muitos pacientes de veterinários acupunturistas, mas que não fazem a parte da fisioterapia. Aí, não. Mas no clássico, no normal, nós conciliamos as técnicas mesmo. Tami, conta pra gente, quais são os pacientes em que você geralmente tem maior taxa de sucesso? Então, aquele problema que você usa a técnica e a resposta geralmente é plena, ou seja, resolve 100%, ou chega ali e bater na trave. Olha, não acredito numa raça, assim, do que eu atendo, não tem uma raça específica, por exemplo, mas o clássico é o idoso. O idoso, que é esse caso que ele fica quietinho, que todo mundo da casa tá achando porque ele é velhinho, que ele tá quietinho, ele vem para nós... Renasce. Esse daí, a imensa maioria das vezes, a nossa taxa de sucesso, ela é muito alta. E isso independe se é macho, se é fêmea, se a raça. Isso beneficia também tanto os cães quanto os felinos. Esse é um caso que marca bastante a gente, porque a gente sabe que a contribuição que a gente consegue, muitas vezes até conseguindo tirar esse paciente da medicação, claro, com todo o cuidado que merece, ou diminuindo, o que também desonera outros órgãos, né? Então, por isso é um trabalho multidisciplinar bem importante, esse contato com os outros colegas para a gente ir até dosando essa outra parte que também não é esquecida. E normalmente nesse cenário, o principal problema que esses velhinhos têm são as artroses. E sim. as doenças de coluna. Isso, principalmente no idoso, é isso. Às vezes eles vêm com, assim, fora da nossa parte, eles vêm com outras comorbidades, né? Sim. Então, renal, né? O cardio, mas principalmente realmente é a dor articular que acaba deixando ele incapaz de exercer a sua atividade diária. E o papel, né, Paty, do tutor nisso tudo? Que o tutor tem que estar muito envolvido, né, Tami? Para que ele entenda a importância de tudo isso, pague por isso e consiga manter esse animal frequentando as sessões, né, de forma rotineira. Sim, eu sempre tenho uma conversa muito franca com esse tutor já do início, porque a fisioterapia, diferente de uma medicação, normalmente não vai ser em uma sessão que ele já vai ver aquela resposta toda que ele está esperando. Então, eu trago ele para a realidade, inclusive, mediante o que eu vou tratar, o que eu espero daquele caso. Assim como o que ele tem que contribuir em casa, com manejo ambiental, alguns itens que ele tem que evitar em casa para favorecer a frequência correta, que não adianta, é que nem uma academia, não adianta você ir um dia e ficar um mês sem fazer novamente. Não vai dar certo. Então, eu passo essas regrinhas. Assim como tem doenças que a participação do cliente é tão fundamental que eu falo para ele, olha, nós somos um time e dependo de você também. Por exemplo, os cães
paraplégicos, tetraplégicos, que depende de estímulos em casa também para aumentar a nossa taxa de sucesso. Então, o tutor, ele é uma peça fundamental para entender isso. É muito gratificante dentro da fisioterapia, porque ele vai vendo o processo. Esse tutor, ele consegue ver os detalhes, que é isso que é o que me encanta na fisioterapia, que às vezes, assim, eu tô comemorando uma coisa tão pequenininha, que às vezes aos olhos dos outros é pequena, mas que eu sei o quanto é difícil, e tem essa cumplicidade com o tutor, porque ele, meu Deus, ele não fazia isso há muito tempo. Direto, chega pra mim, ele não não deitava com a barriguinha pra cima mais. Depois que ele começou a fazer, ele passou a fazer. E dá pra sentir essa alegria com o tutor, e também é gratificante que a gente tá vendo que dá resultado. Tami, e vendo você falar, eu tô pensando aqui que as pessoas talvez não consigam compreender até onde essas modalidades podem ir, né? Então, por exemplo, na medicina veterinária é muito claro e clássico compreender a aplicação da fisioterapia, da fisiatria, da acupuntura nos casos, né, de alterações musculares e esqueléticas. Perfeito. Mas você sabe que eu trabalho com doenças do trato urinário, né? Eu costumo falar doenças renais, mas não é só isso. Bexiga, uretra, ureter, né? A gente acaba trabalhando com todas as doenças clínicas, né? Daí cirúrgicas é lá por urologista. Mas não, se é clínico, vem para o nefro. E eu indico muito a acupuntura para incontinência urinária. E as pessoas se surpreendem. E vou te contar. Eu me surpreendi muito positivamente quando eu comecei a perceber a resposta superior da acupuntura quando comparada com o tratamento medicamentoso para a incontinência, especialmente nas cadelas, nas caninas fêmeas. Então, é muito interessante que a modalidade pode ir muito além, né? Sim, é bem interessante, mas isso, assim, é difícil para o tutor enxergar, é difícil para o colega enxergar, porque realmente o que mais indica é o que eu falei ali no início, é aquele clássico do pós-operatório ortopédico e neurológico, só que nós vamos muito além disso. Da incontinência é um caso, da uma cistite recorrente é outro caso, e a gente tem ferramentas para colaborar em cada uma dessas situações, paciente por paciente, e que eu acho que sim, que dá para somar em outras doenças. Perfeito. A importância da integração dos médicos veterinários visando o bem comum, que é a melhora do paciente. E é importante essa conversa, Tami, porque na nossa concepção, quanto mais tutores informados, né, nós tivermos, mais eles também vão cobrar dos veterinários, vão exigir, vão, olha, eu ouvi falar sobre, será que no caso do meu bicho não tem indicação, né? Então, o nosso objetivo aqui é uma rede de informação para que os tutores também sejam informados e possam entender que existem vários caminhos de tratamento, né, e de melhora, de apoio para a manutenção da qualidade de vida, quando a gente fala muito em idoso, e também daqueles que têm doenças associadas às artroses, às doenças de coluna, que aí podem acontecer nos animais jovens, né, de meia idade, aí jovens à meia idade. Então, é um papo muito interessante e que mostra uma nova era da medicina veterinária, não nova era de agora, porque a gente já fala de físio e já usufrui disso há vários anos. Há vários anos, né, mas cada vez a informação ela vai tomando mais corpo e as pessoas, os tutores, as famílias multiespécie vão tendo mais conhecimento e mais acesso. E eu acho esse espaço fundamental porque é isso mesmo. Hoje, em um menor número, mas já um número superior a anos atrás, tem de tutores que buscam o serviço de fisioterapia, por exemplo, em situações que o paciente fez alguma cirurgia ortopédica e o ortopedista não encaminhou. Que tem muitas, infelizmente, ainda tem muita situação como essa, que ele acaba encaminhando quando vê que o paciente está demorando além para apoiar, ele não encaminha de cara. Muito diferente da medicina humana, que muitos sabem que até o início da fisioterapia deve ser antes ali da cirurgia. Na veterinária, isso ainda é muito difícil. Claro, não só pelo colega, quanto por questões de custo, enfim. Mas ainda nós temos uma leva de colegas que acabam encaminhando só quando não está dando certo, vamos dizer assim. E aí,
esse tutor, que ele é mais preocupado, ele vem buscando. Ele olha, ele fez a cirurgia, eu tô vendo que não tá apoiando, o colega falou que é assim, que tem que esperar, enfim. Eu queria saber a sua opinião. E vem para nós para avaliação. Então, esse espaço ele é muito importante para o tutor perceber isso e trazer, né, enquanto também está sendo aberto esse espaço para os colegas entenderem que a fisioterapia não precisa, por exemplo, esperar 1 mês, esperar 10 dias, já é no pós-imediato que a gente tem a indicação, porque a gente vai ajudar, por exemplo, na cascata inflamatória também. É importante esse espaço para disseminar e acabar com esse mito e esse receio. Assim como para o tutor cobrar de colegas veterinários fisiatras, também esse bom atendimento que hoje também é uma área que tem muitos colegas que acabam fazendo às vezes um curso de um final de semana e que já estão se intitulando especialista e faz parecer que a fisioterapia é algo fácil, quando é muito complexo. Basta ver a quantidade de áreas que a gente tem que estar integrado e sabendo, no mínimo, um básico para ter aquele trato com o colega e trazer ali o que é melhor para o paciente. Tami, quero te perguntar uma coisa da sua percepção, do seu dia a dia, da sua vida. Você acha que essas modalidades terapêuticas, né, de tratamento e melhora do sistema musculoesquelético, traz algum tipo de benefício emocional mental para o paciente veterinário? Sim. Ali, na nossa rotina, não é incomum. Acaba que assim, como eu lido também com a acupuntura, nos traz esse olhar. Mas é aquela brincadeira do cachorro que não parece que o dono quer roubado. A gente percebe muito isso, que o paciente ansioso, o tutor é ansioso, o paciente que é muito agitado, o tutor é agitado. E muitas das vezes, quando a gente propõe as outras técnicas, como, por exemplo, aí puxando mais para o lado da medicina integrativa, então os florais, os fitoterápicos, esse tipo de situação, a gente acaba tratando esse tutor por tabela. Então, para ver a importância da família multiespécie, ou às vezes o próprio tutor vendo esse pet que estava com dor, que ele passa por um momento de luto, achando, nossa, como que eu não percebi isso? Tava na minha cara, e aí você ter aquele carinho com ele, que não é bem assim, ele fez o melhor com o conhecimento que ele tinha. E a gente, fechando essas outras arestas, tem uma mudança no emocional da própria família como um todo. Que interessante, né? Não só no cão ou no gato, mas no tutor também, né? Sim. Bem interessante. Porque os benefícios muitos são não amplos. buscam, não porque ele não é informado, porque ele não quer, porque ele ignora a importância daquilo ou porque ele não pode. Sim. A né? restrição financeira geralmente é um grande empecilho. Mas tem aquele tutor que não foi alertado adequadamente que aquilo podia ser dor, que aquela apatia estava relacionada com alguma outra coisa. E aí, quando ele tem a oportunidade de investigar e descobrir, ele se ressente, ele se culpa, ele se magoa. Tami, e quais seriam os desafios que você enfrenta na tua especialidade no dia a dia? Eu acho que a restrição financeira ainda é um fator, sim, importante, porque muitas das vezes do que eu estou tratando, eu preciso de mais sessões, e às vezes isso é difícil para o tutor, não adianta negar, mas isso também vem mudando, né? Isso vem sendo trabalhado. A falta, às vezes, do colega, nós ajudarmos o outro, né? Então, ainda existe muito aquilo do colega dar alta da fisioterapia. O colega falar que precisa ou que não precisa. E não é incomum isso acontecer, vir às vezes que nem um encaminhamento com o que quer que seja feito dentro da sessão. Ali conosco isso vem caindo. O que eu sempre recomendo para os colegas é que tenham um profissional de confiança, fisiatra, que eu entendo também que às vezes uma frustração pode ser de alguma má experiência. E isso acaba respingando em todo mundo, porque se ali não deu certo, vai respingar às vezes no meu trabalho ou num outro paciente que poderia se beneficiar e não vai por isso. Eu acho que isso ainda é um desafio, mas principalmente de entender que a fisioterapia não é só pós-operatório, e esse daí eu acho que ainda é um desafio
que a gente vem melhorando, mas que ainda tá muito na cabeça que é só para isso. Ou seja, os benefícios da fisioterapia, conforme a gente conversou ao longo desse episódio, são inúmeros e talvez incalculáveis. Talvez a gente ainda desconheça outras situações aí que a fisioterapia, né? E essas, não vamos falar só da fisioterapia em si, mas essas modalidades complementares podem contribuir para a qualidade de vida do paciente. Né? Vou te fazer uma pergunta de curiosidade. Bicho brabo. É muito difícil. Eu mesma, até hoje, eu só tive que dispensar, infelizmente, que não teve condição. Mas a imensa maioria, eles são assim, às vezes, por dor. Então, quando você controla a dor, ele já se acalma com petisco, com, às vezes, só da gente colocar um colar já protege da gente dele morder, da gente escapar. Às vezes, assim, eu abro mão de um equipamento ou de um exercício e consigo fazer outro, a gente vai adaptando. Agora, que não consiga fazer nada é bem, bem difícil. Porque, inclusive, outro ponto que é gratificante, é que esse paciente, às vezes, ele é bravo. Mas com aquela veterinária, eu acho que ele nos assimila a uma coisa boa e eles até nos esperam. E isso não é incomum. É muito, muito comum, às vezes, o paciente até estar nos esperando, no caso do atendimento domiciliar. Então, eu ia te perguntar sobre isso também, se vocês fazem atendimento domiciliar, porque a gente sabe que muitos atendimentos são na casa da pessoa, que eu acho que é até mais confortável. Não, e pela dificuldade de mobilidade mesmo, né? Tem pacientes que você não consegue mover, né? Sim, os que são muito grandes, ou às vezes é alguma demanda daquela família. Então, claro, tem algumas coisas que na clínica fica melhor, até a hidroesteira, por exemplo, né? Não tem como. Mas outros, eles não ficam tão estressados, aí você faz em casa e eles esperam. Às vezes chega vídeo do tutor falando, quem que tá te esperando aqui. Ai, que amor. Muito bonitinho. Então, eles nos associam. Então, mesmo esses que são mais receosos, mais brabinhos, ainda assim, a imensa maioria a gente consegue contornar. E eles entendem o benefício. Entendem. Processo. Eles nos associam a coisa boa. Claro, por isso que eu digo, eu preciso de um tempo. Outra coisa importante é que a fisioterapia, o atendimento, ele não deve ser corrido. Então, normalmente, a gente dispensa 1 hora de sessão, né? Às vezes, na clínica médica que não tem esse tempo hábil, na fisioterapia a gente tem. Então, você vai conquistando esse paciente, entendendo o perfil dele aos poucos, né? Qual que é da clínica, qual que é do domicílio, qual que o cliente tem que estar junto, qual que é melhor tirar o tutor, que às vezes o gatilho é o tutor ali, e a gente vai conhecendo. Que bacana. E, Tamis, eu acho que, Tami, é curiosidade do pessoal que está em casa, a gente pode falar isso aqui em 2024, março de 2024, em média, uma sessão de fisioterapia custa quanto? Sei que existem várias particularidades, independência domiciliar, se é na tua clínica, se vai associar outros métodos, mas de forma geral. Só para que o pessoal lá de casa, né, ou quem tá nos ouvindo, a gente fala lá de casa, mas tem um monte de... minha casa. Não, tem um monte de gente que não tá em casa, que tá ouvindo a gente no carro, na academia, né? Mas só pra gente para eles terem uma ideia. Isso vai oscilar bastante mesmo até o sistema entre as clínicas. Tem clínica que vai cobrar, por exemplo, a sessão independente do que será feito. Tem clínica que vai cobrar se você faz acupuntura, daí se você faz a fisioterapia, e isso vai somando. Mas digamos que vai aí entre uma faixa, vamos supor, de R$120 até acima de R$200, 200, R$250 por sessão. Então, depende muito que realmente isso é algo que muda muito entre as clínicas. E o que é comum entre as clínicas é o conceito do pacote que a gente fala. Que dependendo da doença, não que você saiba quando será essa alta efetivamente, mas você sabe que pelo menos aquele número de sessões a gente vai precisar para ver uma diferença. Existe essa estimativa, né? Essa expectativa de melhora, né? Sim, até porque se você... tudo bem, não vamos ver às vezes o que a gente quer em uma sessão. Mas também não é normal passar lá 10 sessões e você não ver resultado nenhum. Então, ou tem alguma coisa que a gente ainda não conseguiu enxergar, que precisa mudar ali o nosso olhar, ou realmente não é ali algo para nós, é algo... para outra área, outra demanda, não tem a ver conosco. Ou se será necessário mais exames, enfim. Não é normal demorar tanto. Principalmente, por exemplo, o paciente de dor. O de dor, a gente vai ver o resultado muito antes. Então,
tem essa previsão nesse sentido, não dá alta, mas do que a gente espera estar em cada fase, até pelo tempo de resposta do corpo, né? Então, um caso inflamado, pelo menos dali um ciclo de uns 21 dias, a gente já tem que ver, porque é aquele ciclo ali, então você já tem que ter uma resposta desse organismo. Também existe outro conceito. Veja se eu tô certa ou se eu tô errada, me corrija, por favor, tá? Mas existem aqueles pacotes em que a gente tem que intensificar as primeiras sessões para acelerar melhor, é como se fosse um tratamento de ataque. E aí depois as sessões podem ser mais espaçadas até para que o próprio tutor tome um fôlego financeiro e consiga retomar. Isso é verdade, é comum isso, ou não? É verdade, é bem comum. Citando como exemplo, que eu acho que fica mais fácil, pelo menos com o tutor, eu tenho muito isso de dar exemplo para ele enxergar. Um caso neurológico, eu não tenho tempo a perder. Quanto mais tempo que está se passando, mais estruturas eu estou perdendo ali. Então, quanto mais eu estimular nesse começo, maior a chance de voltar essa percepção, assim como na dor. Numa crise de dor, eu tenho que tirar o evento do gatilho, trabalhar ali nesse controle ali inflamatório, e depois dessa fase, não tenho necessidade de estar tão intensificado. Aí, talvez por motivos diferentes, mas não tem mais o porquê de fazer tão frequente, não vai alterar tanto ali no resultado. Exceto o paciente que buscou para ganho de massa muscular. Aí esse sim, ele precisa ter uma frequência. Não adianta vir uma vez por mês que não. É muito comum, por exemplo, Curitiba, que é fria, o paciente, quando vai dando tempo de frio, ele volta para eu já ir preparando para esse frio. Porque a minha meta quando não for possível que ele não tenha mais as crises de dor, é que ela seja espaçada o máximo possível e o mais leve possível para ele passar por esse momento que é frequente, principalmente no período frio. Então, daí ele volta e nos outros períodos a gente espaça. Perfeito. Perfeito, né? Que conversa esclarecedora. Tami, a gente faz geralmente no final de cada episódio um momento que a gente chama de momento repete. Então, é para a gente destacar ou pontuar informações que foram faladas e que o nosso tutor que está em casa, ela não pode sair sem saber. Ajuda a gente nesse momento repete? Então, pontos principais. O primeiro deles é o tutor que observa o paciente, né, envelhecendo, com restrição de movimento. Pode ser que não seja só envelhecimento, pode ser que seja dor. Ele precisa ir a um veterinário fazer uma consulta para esse veterinário e indicar a fisioterapia, ou ele já pode ir direto no fisioterapeuta? Pode ir direto, não tem necessidade de encaminhamento, até porque mesmo quando ele vem com encaminhamento, não é sinônimo que não será feita a nossa avaliação. Nós temos que fazer a nossa avaliação. Então, ele pode vir direto. Isso é outro mito que a gente tem que tirar, que isso vem até da medicina humana, com os planos de saúde, enfim. Mas ele pode, sim, procurar o serviço de fisiatria direto e ali nós vamos direcionar ele se pode ser ou não e dar o devido encaminhamento. Então, pode ser que seja velhice, pode ser que seja dor. É melhor checar para ter certeza. É melhor. Exatamente. E é muito importante nesse processo a aderência da família. O entendimento, a aceitação e a aderência da família, independente do motivo pelo qual esse cão, esse gato esteja na fisioterapia, mas que é o tutor, o comandante, Exato, né, disso tudo. Os principais benefícios: controle de dor crônica ou mesmo, né, com dor aguda, melhora de mobilidade, melhora de locomoção e aumento da qualidade de vida. Isso. Perfeito. A acupuntura é um recurso frequentemente associado às sessões de fisioterapia, que também vão contribuir para controle de dor, melhora de movimento, automaticamente. Se você acredita que o seu cão precisa de um fisiatra, o seu gato precisa de um fisiatra, e você tem medo ou preocupação com o temperamento ou com a agressividade, não deixe de passar por uma avaliação, porque pode ser que essa agressividade, essa dificuldade de manejo, desse mau humor, tenha a ver com dor, com desconforto, e o fisiatra pode ajudar. Isso mesmo. Esquecemos de alguma coisa? Mais alguma coisa que você queria complementar?
Acho que esses são os pontos principais. Se o tutor sair daqui entendendo isso, já é meio caminho andado. Perfeito. Que ótimo, Tami. Tami, o tutor que está em casa quer ter mais informações, quer conversar com você, quer tirar dúvidas, como que ele te encontra? Ele pode me encontrar nas redes sociais, então tanto Facebook quanto Instagram, com o patas.fisio, patas com TH, ou no nosso site, que é o patasclinicaveterinaria.com.br. Lá também tem o WhatsApp, que ele, se quiser conversar diretamente comigo, inclusive, é só me chamar lá. Perfeito. Que bacana, doutora Tamires. Muito obrigada pela tua participação, por você arrumar um espaçozinho. A gente sempre agradece isso, né, Paty? Que a gente sabe o quão corridas são as nossas vidas e adequar o horário, o dia também é desafiador. Então, muito obrigada. E a generosidade, né, Tamires, de partilhar teu conhecimento com as pessoas que estão em casa e entender que quanto mais conhecimento a gente dissemina, melhor será a qualidade de vida dos pets e melhor será a própria medicina veterinária, certo? Certo, e eu quero agradecer o espaço, tanto pela fisioterapia quanto por mim, que são duas profissionais que eu admiro muito. Não é de hoje, desde quando eu fazia o estágio eu via vocês, e isso eu acho que inspira e vai continuar inspirando os veterinários que estão vindo depois a entender esse coleguismo que é fundamental entre nós e essa união das áreas para trazer aí o melhor para o nosso pacientinho. Perfeito. Que bacana. Obrigada. Obrigada Tami. mesmo. Obrigada. E você que está aí nos ouvindo, se gostou desse episódio, curte, compartilha. Lembra da nossa missão de espalhar conhecimento para o maior número de famílias multiespécies, pessoal, para garantir que os nossos amados de quatro patas vivam cada vez mais e vivam melhor com qualidade de vida. Não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para receber notificação de episódio novo, de vídeo novo publicado. Existem vários vídeos, vários reels que a gente vai soltando, tanto no Instagram quanto no YouTube. Quando o sininho está ativado, você recebe notificação de que tem conteúdo de qualidade novo na área. Não se inscreveu ainda no Instagram? Tá esperando o quê, criatura? Todo dia tem material lá com informações importantes e preciosas para você, família multiespécie, para o seu pet viver mais e melhor. Nós, do Pet Doc, agradecemos muito a sua generosidade em estar conosco nesse momento e também por nos auxiliar a disseminar o conhecimento para todos que amam os animais. E esperamos vocês na nossa próximo encontro, quarta-feira, às 19 horas. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau.